A Web TV Santuário São Judas Tadeu passa a transmitir nesse momento Central Semana Santa. Classificação livre. Olá, meu povo! Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Está começando mais uma Central Semana Santa. Hoje, nesse dia de Páscoa, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Já quero desejar uma feliz Páscoa para todos vocês e agradecer porque vocês nos acompanharam durante todos esses dias. Hoje, o tema da Central Semana Santa é o que nos acompanhou durante todos estes dias, a mística da ressurreição, com um convidado muito especial. Então, fique comigo, está começando o último dia da Central Semana Santa. E hoje nós estamos aqui com o Padre Eli, nosso superior provincial da nossa província. Padre Eli, seja bem-vindo aqui à nossa Central Semana Santa. Muito obrigado, seu Padre Saíde. Muito obrigado a todos aqui do Santuário pela constante acolhida, muito fraterna e amiga quando eu venho para cá. Que bom. O senhor sabe que para nós é uma alegria ter sua presença aqui e sei que o povo de Deus que nos acompanha também se alegrará muito com a sua presença nesse dia de Páscoa, hoje que celebramos a ressurreição de nosso Deus. Obrigado. E vamos começar a nossa conversa, né? Pois bem. Hoje nós estamos falando sobre o tema que nos acompanhou durante todos esses dias. A gente escolheu e definiu como tema para essa Central Semana Santa de 2024, a mística da ressurreição. Nós sabemos que a cruz, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, não foi a última palavra que Ele nos deu. Ele ressuscitou. E no contexto que a gente vive, diante dos nossos sofrimentos, inclusive em tantas guerras que hoje nos envolve, como que nós podemos nos inserir nesse contexto? Como falar de ressurreição nesse contexto? Veja bem, a mística da ressurreição, ela não pode esquecer, e não esquece de fato, da cruz. O crucificado é o ressuscitado é o crucificado. Esses dois componentes, essas duas dimensões do mistério da fé estão sempre juntos. Enquanto nós peregrinamos nesta vida, pode acontecer que a dimensão da cruz seja mais perceptível, seja mais sentida, seja mais aí verificada por todos nós. E a da ressurreição um pouco menos. E faz sentido isto. A ressurreição é a última palavra de Deus no fim da existência terrena do Cristo, como será a última palavra de Deus no fim da nossa existência terrena também, né? O que nós vivemos hoje, uma dinâmica de morte e ressurreição, não tem comparação com aquilo que vai se realizar no fim da nossa existência, né? Assim como para o Cristo, a ressurreição é algo totalmente novo, totalmente inimaginável que Deus realiza, Deus Pai realiza na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Os próprios textos litúrgicos são unânimes em falar isso, né? Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos. Então, é uma ação de Deus no fim da vida terrena de Jesus. E por que acontece no fim da vida terrena de Jesus? Exatamente porque toda a vida terrena de Jesus foi uma vida de obediência, de submissão à vontade do Pai. Então, a resposta do Pai é a ressurreição. Na nossa vida também. Então, nós vamos aí tropeçando um pouco ao longo da vida terrena. Há momentos em que nós sentimos mais o peso da nossa cruz e de repente sentimos o alento, que podemos dizer, isso aqui é um sinal da ressurreição na minha vida. A vitória sobre uma dificuldade, a vitória sobre a doença, a vitória sobre o pecado, a vitória, o sinal de ressurreição.
Mas a ressurreição na sua plenitude, de fato, será só depois. Então, as guerras, elas não negam a ressurreição. As desgraças pessoais e comunitárias que nós enfrentamos, elas não negam a ressurreição. Mas é preciso entender que a grande novidade da ressurreição será no fim da nossa vida terrena. Certo. E no que, assim, em que a ressurreição de Cristo pode nos ajudar na nossa caminhada? Acabei de dizer que a ressurreição de Jesus é a resposta que Deus dá à obediência, à entrega total, como diz a nossa espiritualidade deoniana, né? A oblação de Cristo, a entrega total de Cristo por amor ao Pai. Então a resposta do Pai é isto, né? A ressurreição. Pois bem, na nossa vida nós vamos experimentar também isso, não? Eu vou me colocando cada vez mais numa atitude de obediência à vontade de Deus. É difícil discernir a vontade de Deus? Às vezes sim. Né? Objetivamente, obedecer à vontade de Deus é obedecer os mandamentos, principalmente o mandamento do amor. Né? Mas isso também tem um lado subjetivo, né? Não é totalmente objetivo. Né? Pois bem, então pode acontecer que nós fiquemos aí um pouco em crise, né? Não, cuidado. Né? Eu procuro obedecer a Deus com toda a sinceridade do meu coração, da minha alma, do meu ser, da minha inteligência. E vivo na esperança da ressurreição, na certeza de que Deus não abandona e que vai me ressuscitar. Então, essa confiança que me leva a tornar-me obediente no dia a dia desta vida, tem um paralelo com a obediência do próprio Jesus, né? No dia a dia, obediência, submissão ao Pai. Né? Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então isso é difícil? É difícil. Nem sempre é clara qual que é a vontade do Pai, mas o caminho é esse. Então é preciso meditar muito sobre o que Jesus viveu, ensinou e ordenou para nós. Né? Na última ceia, nós sabemos que os apóstolos esperavam um sinal mesmo de que Jesus, ele acabou dizendo, né? Eu vou, mas voltarei. Estarei com vocês até o fim do tempo. E sabemos que daqui 50 dias celebraremos Pentecostes e Jesus deu um jeito de ficar junto conosco. Como que nós podemos renovar sempre em nós essa alegria do Cristo que está nos acompanhando, para a gente se fixar mais na ressurreição, não no sofrimento, porque por mais que a nossa vida seja envolvida também por sofrimentos, nós podemos perceber as alegrias que também nos envolvem. Como a gente ficar mais preso naquilo que é bom, das coisas de boas que nos acontecem, que é sinal de ressurreição, como a gente ficar firme nessa alegria? É preciso pedir essa graça também. Né? Verdade. A graça de viver na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Então, um primeiro passo, ou talvez o passo que fosse mais constante na nossa vida espiritual, é pedir a graça de viver na comunhão com Deus, né? De viver na comunhão com Cristo e crescer numa confiança e na fé inarredável, jamais arrebatada por alguma coisa, né? Uma certeza de fé, uma confiança profunda. É preciso perseguir isso, pedir isto e também perseguir isso. E se alimenta isso, sobretudo na vida de oração, que não é apenas só aquele momento de oração que nós fazemos e que devemos fazer, né? E durante o dia, mas também a oração que nós fazemos no comum do nosso dia a dia. Então, alimentar a sua intimidade com Deus, alimentar a sua confiança nele, alimentar a comunhão com ele. Isso vai nos dando condições de reconhecer os sinais da ressurreição na nossa vida. E mesmo em coisas muito simples, né, você vai dizer assim, meu Deus, eu reconheço nisso a tua presença aqui na minha vida.
Vou dar um exemplo que pode parecer bobo para os outros, mas para mim não é. Eu não sou desorganizado, mas também não sou organização em pessoa. Então, às vezes, eu preciso de um texto que eu guardei e não sei onde é que eu guardei. Isso é muito frequente na minha vida. Então, eu costumo falar assim: Senhor, eu sei que tu sabes. Mostra para mim. Tu sabes que eu preciso desse texto. Acho. Daqui a pouco, né? Pode parecer uma bobeira, mas eu reconheço nisso um sinal da presença no comum da minha vida, né? Em coisas muito triviais até. Eu volto para casa se eu saio para uma viagem dirigindo daqui a Taubaté, daqui ao sul de Minas. Eu falo, meu Deus, é um milagre que eu cheguei vivo. Porque um acidente de carro pode acontecer por coisas mais banais. Agora mesmo, vindo para cá, ali na Avenida Roberto Marinho, tinha uma tampa do bueiro virada assim. Quer dizer, aquele monte de carro e a tampa do bueiro virada assim. Né? Perigo. Principalmente para os motoqueiros, né? Então, meu Deus, eu cheguei inteiro, sem nenhum arranhão. Para mim é sempre um sinal de milagre. Aí o dia que aconteceu alguma coisa, aí por que aconteceu com tal pessoa? Por que Deus não cuidou? Eu não sei, não vou explicar da vida de todo mundo. Como eu leio os sinais da presença de Deus na minha vida, que são sinais de ressurreição, né? Estou falando de coisas assim mais simples, mas podia falar aí de tantos perigos que Deus me livrou, de tantas conquistas que com a graça dele eu consegui alcançar, de questões que o meu ministério exige que eu resolva e poder dizer assim, nossa, graças a Deus a solução foi acertada. São sinais da ressurreição na minha vida, né? Então, principalmente começa com você cultivar a intimidade com Deus, a união com Ele, a comunhão com Ele e a certeza de que Ele não nos abandona mesmo. E depois você começa a ver esses sinais da presença e da ressurreição na sua vida nas mais variadas coisas. Pelo menos é por aí que eu ando, né? É por aí que eu cultivo minha fé, né? Durante a quaresma, eu costumo muito fazer reflexões, né, pessoais, daquilo que eu preciso transformar, trazer de novo à vida algo que já tenha morrido em mim, e também procuro olhar para questões que precisam ser realmente transformadas. E a gente fala muito sobre o sofrimento nesse período, até nas homilias, no atendimento da confissão, e esses dias eu tive uma reflexão assim que eu nunca tinha pensado, apesar de ser um pouco óbvio, né? Que é o seguinte, quando algo de muito ruim nos acontece, isso fica no nosso coração. A gente fica ali por vezes, às vezes levando para a direção espiritual, levando até como matéria de confissão, que a gente não consegue perdoar, algo de ruim que nos aconteceu, e a gente fica com isso amargurado dentro do coração. É mais fácil a gente deixar o que é ruim dentro do coração do que uma ação boa. Um amor que um dia eu recebi dos meus pais, talvez eu não consegui perceber durante todo o tempo da vida, mas teve uma atitude que meus pais me ofereceram que eu falei assim, nossa, eu me sinto amado por eles. Nas amizades, por Deus. Se a gente guardasse no coração, parece que é contraditório, é esquisito pensar assim, né? A gente guarda mais as mágoas do que os momentos, os sinais positivos da graça de Deus e das pessoas que estão à nossa volta, né? Então eu penso que a ressurreição é a gente olhar mais para isso também. Claro, você não precisa negar o sofrimento. Aliás, a abordagem do sofrimento deveria ser, no meu modo de entender, muito mais ocasião para me perguntar o que é que Deus quer me dizer com esse sofrimento que Ele permite que eu passe. Verdade. Com essa provação que Ele permite. Há uma passagem do Evangelho nem sempre muito lembrada. Nenhum pardal cai do céu se meu Pai não permitir, diz Jesus, né? Há muito tempo passei a trazer isso comigo mais presente. Se isso está me acontecendo, eu falei das coisas positivas e elas são reais. Sim. Mas também as coisas que não são tão positivas, por que Deus me permitiu isso? Ele tem algum motivo.
eu no momento não sei qual é o motivo, não compreendo, mas ele tem algum motivo. Então é uma outra abordagem do sofrimento. Eu não fico só lamentando, vamos dizer aí, a desgraça que se abateu sobre mim, a dor que me veio, o apavoramento que eu senti. Eu não nego, mas eu procuro olhar de uma outra maneira, abordar de uma outra maneira. E eu penso que isso ajuda a, de novo, redescobrir os sinais da presença de Deus na nossa vida individual e comunitária, né? E aí, de novo, voltamos a essa dinâmica de morte e ressurreição. Né? Sim. Falando de mística da ressurreição, a ressurreição pode ser considerada como o maior milagre de Cristo? Para ser fiel ao texto bíblico, eu prefiro dizer, é a maior novidade que o Pai nos mostra, né? A maior novidade. É a resposta, como diz os textos bíblicos. Se prestar bem atenção nas leituras dos primeiros dias do tempo pascal, sobretudo os discursos de Pedro, né? Depois da ressurreição, várias vezes aparece isso, né? Como eu disse no início, que o Pai ressuscitou o Filho, né? Então, o milagre é o sinal mais surpreendente, mais extraordinário que o Pai realiza em Cristo e, naturalmente, por Cristo, no Espírito, até nós, né? A ressurreição não é um retorno à vida simplesmente, né? Lázaro não ressuscitou propriamente, né? Voltou à vida. Lázaro, a filha de Jairo, a Talita e etc, né? A ressurreição de Cristo, que será também nossa, né? Na comunhão com Ele, ela é completamente inimaginável, como também está num texto de São Paulo aos Romanos, né? O que olho nenhum viu, o que mente nenhuma pensou, Então, é algo completamente extraordinário. Eu fico às vezes imaginando, se a natureza hoje, né, a natureza quando encontramos ela sem aí os sinais da destruição do ser humano, ela é surpreendente. Eu fico imaginando, o que é que Deus preparou do lado de lá da vida? Tem que ser completamente mais bonito que isso. Tem? Então, é o maior milagre? Mas pode-se dizer, a maior ação, a mais extraordinária ação de Deus para o seu Filho e para nós, por inclusão aí. E é por isso que a gente precisa viver como ressuscitados mesmo. Então a gente desconsidera isso, não podemos. E crer nisso. A ressurreição tem que ser algo muito, mas muito surpreendente. Sim. Todo mundo já fez essa experiência de admirar uma paisagem da natureza bonita, né? Um vale, montanha, o mar, né? Não. Do lado de lá da vida tem que ser muito mais, muito melhor. E essa sua fala, ela acalma o coração das pessoas que frequentam esse santuário, porque aqui é costume, né, rezarmos as missas de 7º dia, 30º, todos os dias, né, exceto no final de semana. Então, essa fé é o que nos fortalece e nos sustenta nesses momentos de dores, né? Quando a partida acontece, quando a gente se separa, o que nos sustenta é crer na ressurreição. Crer, esperar que... Não. O que Deus reserva do lado de lá, como diz Paulo numa das passagens da Carta aos Romanos, não tem comparação. Nós não somos capazes de imaginar. Nós arranhamos aí um pouco, falamos algumas coisas, né? Mas não somos capazes de imaginar. Eu faço essa leitura, essa reflexão. O que Deus prepara para nós, de fato, é inimaginável, surpreendente. Né? E foi o que ele disse, vou preparar uma casa para vocês. Um lugar. Né? Padre Eli, em Atos dos Apóstolos 2:24 diz o seguinte: Deus ressuscitou Jesus dos mortos, rompendo os laços da morte, pois era impossível que a morte o retivesse. Como seria possível que o amor permanecesse como presa do submundo? A ressurreição de Jesus é o selo de Deus que coloca sobre a vida
sobre a sua vida, ressuscitando-o dentre os mortos. Como que nós podemos refletir sobre essa passagem? Um pouco já como disse anteriormente. O conceito de amor, ele é desgastado e extremamente mal formulado aí na cabeça de meio mundo, né? É uma das palavras mais usadas, se não for a mais usada pela humanidade, e com concepções completamente diferentes e muitas delas distantes daquilo que a Sagrada Escritura aplica em relação a Deus. Pois bem, há uma passagem do livro do Cântico dos Cânticos que diz que o amor é mais forte do que a morte. Tem até uma música lindíssima. Exato. Então, o selo. Mas é preciso, de novo, fazer uma bela reflexão sobre a concepção, sobre o conceito de amor, segundo a Sagrada Escritura e a tradição bíblica, né? Então, não se pode pensar aí no amor da novela, da televisão, com todo o respeito por quem faz televisão, né? Mas não se pode pensar. Então, estou de acordo com isso, né? Olha, o amor é mais forte do que a morte. E isso a gente se verifica também na vida presente. Nós vamos experimentar isso de maneira surpreendente do lado de lá da vida. Mas também hoje, né, nós reconhecemos esse amor extraordinário em circunstâncias da vida. Para mim chama muito a atenção, por exemplo, né, a mãe que levanta às 2 horas da manhã, cansada, às vezes com certa dor, para dar de mamar para a criança, porque a criança chorou e ela tem que levantar. Ela não é infeliz. Isso pesa, isso dói, mas ela não é infeliz. É um gesto de amor assim que ele transcende a dor, né? O cansaço. Cansada, estou com uma dor ainda, há poucos dias que nasceu o bebê, né? Pergunto para ela se ela é feliz. Não é? O pai que levanta de manhãzinha para ir trabalhar, às vezes com um pouco de fraqueza, uma certa febre, o dia chuvoso, frio. E não, eu tenho uma família e eu quero manter minha família. Então ele levanta e vai trabalhar. Ele não é infeliz. O amor transcende a dor, né? Ele é mais forte do que a morte, né? Ele é mais forte do que a dor. E outros casos aí que poderíamos citar, que você vê assim, nossa, é por amor que tal pessoa faz isso. É por amor que tal pessoa faz aquilo. Ainda que lhe custe um sacrifício, lhe custe uma doação. É assim. Então, meditar essas coisas nos ajuda a entender melhor os mistérios da nossa fé cristã católica, né? De fato, o amor não pode ser reprimido, sufocado embaixo da terra, como se lê aí. Porque ele rompe, ele estoura e vem para a vida de novo. O amor verdadeiro faz isso, né? É uma coisa muito bonita, por exemplo, entre casais. Às vezes há uma crise entre o casal. E mesmo uma crise com falta grave de uma das partes. Olha, eu poderia contar pelo menos alguns casos que tive a graça de acompanhar, ajudar o casal, né? E eles superaram a desgraça, a ruindade, a maldade que houve, por um amor muito superior àquilo que se vê aí na mídia, na televisão, né? Não, um amor verdadeiro, não. Nosso amor é mais forte do que essa desgraça que caiu sobre nós, que se abateu sobre nós, né? Então todo mundo passe a observar isto e a olhar mais isso, vai ver se nossa, é desse amor que nós estamos falando. É esse amor que vence a dor, que vence a desgraça.
Porque senão a gente corre o risco de achar que o gesto de amor de Jesus foi só na cruz, mas a ressurreição também é o ápice desse amor, sim, né? Sim. E na sua fala me faz pensar naquilo que eu acredito de uma das faces do amor, né? É a gente deixar ir, a gente reconhecer que estamos perdendo, mas sem perder a paz. Como o senhor disse, uma mãe que às vezes perde sua noite de sono ou do seu tempo, se sacrifica, mas isso não tira, não rouba a sua paz. Ela perde com tranquilidade, né? Porque ama. E é feliz por isso. Né? Há uma frasezinha desses dias que encontrei, a internet tem coisas muito boas também. Né? O homem feliz não é aquilo que tem tudo de bem, ou todo o bem que quer. Ele transforma tudo em bem. Né? Ele não fica reclamando de tudo aquilo que não dá certo. Naturalmente que não precisa procurar o que não dá certo. Mas ele procura transformar aquilo que não está bom em bom. Isso, de novo, tem a ver com o amor cristão, como nós estamos falando. Né? Neste dia, para aqueles que participam da missa mais no final do dia, tem a oportunidade, em algumas celebrações, se o padre escolher, de ouvir a passagem dos discípulos de Emaús. Já é o Cristo ressuscitado que aparece para eles numa situação de desesperança. Jesus prometeu que ia ressuscitar, mas eles demorou, né? Esses 3 dias deve ter causado muitos sentimentos dentro dos discípulos, daqueles que amavam e seguiam Jesus. Como que a gente pode perceber a presença do ressuscitado no nosso dia a dia e não nos comportarmos como eles, neste caminho, sem esperança? Pare, ponha-se numa atitude de oração, numa atitude de comunhão com Deus. Peço para Ele tirar aí aquilo que tampa nossa visão, nossa percepção. O mesmo Evangelho, se continuar a ler o capítulo 23 de São Lucas, né, do Evangelho segundo Lucas, depois da cena com os discípulos de Emaús, está narrado que Jesus apareceu aos 11 e tirou-lhes aí a venda dos olhos, né? Tirou aí a cegueira dos olhos. Então, tem dúvida, parece que tudo é tão seco na minha vida, não percebo a presença do ressuscitado. Tá bom, pare, reflita um pouco, reze um pouco. Não atropele as coisas nem fora de si, nem na sua cabeça, né? E com aquela humildade de quem tem confiança em Deus, Senhor, tira a venda dos meus olhos também. Abriu-lhes os olhos, né? Para ver. Então, muitas vezes acontece isso. Por razões diversas, há um embaçamento da nossa percepção, não só da visão aí do corpo, né? Mas também da visão da fé, da visão aí espiritual. Embaça, né? Tem uma porção de coisas que concorrem contra nós e contra nossa vida de cristãos. Então tenha aí o cuidado de parar, refletir e com humildade pedir a Deus, Senhor, assim como limpaste a visão dos discípulos, dos apóstolos, também limpa a minha, tira a venda da minha visão. Eu quero vê-lo, eu quero percebê-lo no meu dia a dia. Né? Não precisa ficar esperando uma visão de anjos que apareceu para Maria Madalena e para as mulheres, né? Não precisa ficar esperando isso. Mas em coisas do ordinário do seu dia. Né? Aqui está o Senhor. Né? Por aí. E algo que eu acho muito bonito nessa passagem é que eles conseguiram reconhecer Jesus, sim, na fração do pão, porque ouviram a palavra de Deus, Jesus contar sobre a história da salvação, mas foi porque abriram-se à caridade. Ele estava passando adiante. Aí eles falaram, não, onde você está indo? Fica com a gente, já está tarde. Eu penso que se eles não tivessem se assim, aberto para essa atitude Sim. de caridade, eles não teriam reconhecido Jesus. Então, e aquela oração de São Francisco, ela me provoca, né? Porque às vezes a gente fica esperando ser amado, mas é amando que nós somos amados.
Então foi abrindo-se para a caridade que eles puderam reconhecer o maior sinal de amor, que é Jesus presente na Eucaristia. Justo. Então, Na caridade, na sua linguagem, compreendo o acolhimento. o acolhimento, O isso. acolhimento. Vem cá, você não tem onde dormir, está muito tarde. Sim. Abriram-se para um gesto de bondade, né? Foram bons. No atendimento paroquial que vocês têm aqui no santuário. Provavelmente já houve muitas circunstâncias em que você atendendo uma pessoa, você diz, não, mais do que atender e absolver, é preciso um acolhimento. Claro que esse acolhimento tem em todas as circunstâncias da celebração do sacramento, mas há situações que elas são muito mais... mostram uma maior necessidade disso, né? É mais evidente isso. Eu procuro acolher a todos, está ótimo. Mas eu creio que na sua experiência aqui, de 1 ano e pouco, você que além do acolhimento pastoral propriamente, né? Mas há um acolhimento que ultrapassa aqui. E isso mostra... Nossa, tem algo de Deus nesse encontro aqui, né? Sim. Tem algo de Deus nesse encontro aqui. Reconhecer Jesus aqui, nesse jovem, nessa senhora, nesse homem. Transcende. Sim. Própria Eucaristia, né? Própria celebração da missa. Sem um cuidado de prestar atenção e de procurar a comunhão com Deus, você corre o risco de celebrar a missa e participar da missa de uma maneira totalmente aí indiferente, ou bastante indiferente, para não dizer totalmente, né? Não, eu estou celebrando. Eu quero reconhecer o Cristo nesse partir do pão aqui também. É possível nós separarmos a cruz da ressurreição? De modo algum. De modo algum. Até porque a cruz, ela tem dupla face, né? Dupla face. Ela é a expressão da mais acabada da maldade humana, né? Ela é sinal mais completo de que ponto chega a maldade humana. Mas ela também é a expressão do amor mais total. Amou-os até o fim, como fala São João no capítulo 13, né? O que significa amar até o fim? Existe você deve ter visto isso, que entre a tradição da Europa Oriental, não me lembro agora exatamente qual que é o país, da tradição da Igreja da Europa Oriental, num determinado país, na celebração do casamento, o padre dá aos noivos a imagem do crucificado, né? Porque o cônjuge, ele é a cruz do outro cônjuge. Você é a minha cruz. Você fala isso, logo já a pessoa pensa assim, porque você vai ser o cansaço da minha vida, a desgraça da minha vida. Pedra de tropeço. Pode ter esse aspecto, pode, mas o meu amor por você... É entregue. Uau, que bonito. O meu amor por você está aqui, ó. Eu quero amar você até o fim. Então, você é a minha cruz, sim. Você é o amor da minha vida. E eu quero amar você até o fim, como Jesus. Então, não tem como separar. Para nós, cristãos, a cruz é o símbolo, ao mesmo tempo, da crueldade, do extremo da crueldade, da bestialidade humana, né? E, ao mesmo tempo, o sinal de quem ama até o fim, até o extremo, como também se traduz às vezes nos evangelhos, né? Então, separar a cruz de Cristo e separar a cruz da ressurreição, o ressuscitado tem os sinais da crucifixão. O ressuscitado tem os sinais. Mas eu quero ver, diz Tomé. Está aqui, põe a mão, põe aqui a mão aqui, põe a mão aqui. É uma mesma realidade com dupla dimensão. Dupla face é um pouco superficial demais. Dupla dimensão é mais exato. Porque a gente pode olhar para a cruz como um aspecto de crueldade, de puro sofrimento, mas também
podemos olhar para aquele que estava na cruz, né? Isso aí. Que é a outra face, enxergar além. Eu vejo quem morreu ali por mim, né? E como enfrentou esse sofrimento. Até que ponto se pode amar, né? Eu gosto demais desse tipo de provocação para a reflexão, né? Até que ponto se pode amar? Aliás, você só sabe o tamanho do amor de alguém se a pessoa teve um grande desafio para amar. Porque não tem uma métrica para medir o amor. Sim. Como assim? A pessoa amou até o fim, amou até o extremo. Só se pode dizer isso se ela teve uma grande provação na vida. Se ela não teve uma grande provação na vida, é como você medir a coragem de alguém. Como que você mede a coragem de alguém? Dependendo das circunstâncias que ela teve que enfrentar. Nunca teve que enfrentar um grande perigo, um grande risco. Ninguém precisa ficar procurando risco inúteis, idiotas aí também, né? Mas a vida traz aí situações difíceis. Então, qual o tamanho da sua coragem? O tamanho da minha coragem é o tamanho do desafio que eu tenho que enfrentar. Qual que é o tamanho da sua capacidade de amar? O tamanho da minha capacidade de amar é o tamanho dos desafios para amar como Jesus amou, que eu encontro. Sim. Padre Eli, ontem, na noite do Sábado Santo, acendeu para nós uma luz, representada aqui neste cenário pelo Círio Pascal. E a gente sabe que é o sinal de que nós não caminhamos sozinhos, nós não caminhamos nas trevas. Mas é também uma decisão, uma escolha de cada um de nós optar por isso. Então, como esse símbolo pode alimentar em nós ou renovar em nós essa esperança de que nós não estamos sozinhos? Nós caminhamos na vida terrena, nós cristãos sobretudo, né? Até pelo que se faz na celebração do batismo, né? A luz da vela é colocada na mão da criança ali, né? Para dizer, e como está na oração, né? Que essa criança, pais e padrinhos, essa luz vos é entregue para que a alimenteis. Cuide que essa criança caminhe na luz de Cristo até a ressurreição. Então, o Círio Pascal lembra para nós a luz da ressurreição do próprio Cristo, que de certo modo está atrás de nós, nos precede. Mas a mesma luz de Cristo, ela está diante de nós. Nós caminhamos para a luz. Nós começamos a vida na luz, o batismo, que é uma iluminação, e caminhamos para a luz da ressurreição, da nossa ressurreição. Então o Círio Pascal tem esse simbolismo muito forte, né? Denso, lembra-nos, recorda-nos, aviva na nossa memória. Eu nasci na luz também. Há uma luz forte que é atrás de mim, que é a ressurreição de Jesus. E eu persigo essa luz que me conduz até a minha ressurreição, no fim dos tempos, né? Então, hoje se popularizou bastante o uso do círio, o círio na família, o mini círio, e muita gente tem comprado isso mesmo. Inclusive, né? Aqui no santuário a gente vende. Né? Então, para nos lembrar. Às vezes a chama da vela, do círio, assim, é muito fraquinha, parece impotente. Como a nossa fé, às vezes parece fraca, impotente. Mas vamos alimentando numa perseverança constante, na certeza de que nós não vamos para um buraco escuro, então caminhamos para a luz. Né? O círio tem esse simbolismo aí. Sim. Padre Eli, para finalizar, como nós informamos no início, o tema que nos envolveu durante a semana foi a mística da ressurreição. Então, deixa uma mensagem aqui para todos que nos acompanham, para finalizar esse nosso momento de reflexão, de partilha e de crescimento na fé. A mística da ressurreição é dizer que nós cremos e procuramos acentuar isso que nós cremos de todas as formas possíveis. Nós somos homens e mulheres que têm um respeito muito grande pela vida, tanto a vida natural como a vida sobrenatural. E a vida sobrenatural e natural, as duas dimensões se ligam ao Cristo Jesus, na sua paixão, morte e ressurreição. Então, viver uma mística de ressurreição é ser um homem, uma mulher aí que mostre isso no seu jeito de ser,
de pensar, de ser e de agir, né? Somos pessoas sempre a favor da vida, que creem na vida, tanto a vida natural como a vida sobrenatural. Todo o mistério da ressurreição, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, todo esse mistério, que é um mistério só na sua diversidade de dimensões, ele traz no seu núcleo mais íntimo a vida. Deus nos criou para a vida, tanto a vida natural como sobrenatural. E vida sobrenatural entendida aí é vida de comunhão com Deus, obviamente. Então desejo que todos os que nos ouvem, que nos veem e que frequentam esse santuário São Judas Tadeu, alimente isso no coração. Paixão, morte e ressurreição de Jesus é vida, em todos os sentidos. E em todos os sentidos procurar viver e demonstrar isso aí. Viva dessa maneira, né? Acredite na vida, acredite que é melhor defender a vida, promover a vida, do que realizar atos, gestos que resultam em morte para si ou para quem está ao seu lado. Saúde e paz. Amém. Padre Eli, muito obrigado. Amém. Por abrilhantar esse último dia da nossa Central Semana Santa aqui de 2024. Sempre muito bom te ouvir. Fica com a gente, que a gente só vai aqui dar alguns outros comunicados. Perfeito. E aí depois o senhor encerra dando a bênção, tá bom? Sempre muito bom escutar o Padre Eli, não é mesmo? Então, que bom que ele abrilhantou para nós esse último dia da Central Semana Santa 2024. O tema: a mística da ressurreição. Que, inspirados por todos estes temas que abordamos durante essa semana, a gente renove e fortaleça a nossa fé. Fique aqui comigo que eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. No próximo domingo, é Domingo da Misericórdia, e aqui no Santuário nós temos uma programação muito especial para vocês. Como vocês sabem, todo o Domingo da Misericórdia, aqui no Santuário, as confissões acontecem ali em frente à Igreja Antiga, para a gente deixar evidente para todas as pessoas que passam aqui em frente ao nosso santuário o que nós fazemos aqui neste lugar, casa de devoção. Como vocês sabem, nós atendemos confissões durante todos os dias, e para que as pessoas que não sabem disso fiquem conhecendo, a gente então fica lá na frente para que aqueles que pensam ou procuram um lugar de encontro e de reconciliação com Deus saibam que podem encontrar aqui neste santuário. Então, no próximo domingo, nós vamos estar atendendo as confissões ali em frente à Igreja Antiga, tá bom? Das 8 da manhã até as 18 horas. E enquanto isso, na Igreja Antiga, estaremos em adoração. O Santíssimo estará exposto durante todo o dia para você que também queira fazer a sua oração aqui junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, sempre esse santuário está de portas abertas para você, para te acolher em todos os momentos que você precisar. Na alegria e na tristeza estaremos aqui sempre para te acolher, tá bom? Quero fazer mais um convite, mais um apelo. Venham fazer parte da família dos devotos de São Judas Tadeu. Façam parte dessa campanha que ajuda o santuário, nos ajuda a promover a devoção deste santo padroeiro São Judas Tadeu. Façam parte, vocês podem ver aqui o QR Code, também o link do nosso site para que vocês façam a sua inscrição. E também o santuário sempre em construção. A gente tem sempre que melhorar esta casa de devoção para melhor te acolher, para que você sinta sempre bem acolhido aqui no nosso santuário e possa se encontrar com Deus em todos os ambientes. Portanto, se você pode nos ajudar e contribuir com esta casa, essa casa de devoção, aqui também tem todas as informações de como fazer. Muito obrigado porque vocês nos acompanharam até aqui. Já já o Padre Eli vai dar a bênção para encerrar esse momento. E foi muito bom ter a sua presença, a sua companhia durante todos esses dias. Uma feliz Páscoa, que Deus abençoe sempre cada um de vocês. Queremos pedir para que o Padre Eli abençoe a cada um de nós, todos que nos acompanharam aqui neste dia. Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós celebramos a ressurreição. Padre Eli, então, encerre para nós com uma bênção, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso santo padroeiro São Judas Tadeu, desça sobre todos vós, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
Uma feliz Páscoa para vocês. Que Deus abençoe sempre mais você e sua família. Obrigado por nos acompanhar. E a gente se vê no ano que vem, na Central Semana Santa de 2025. Até mais. Tchau, tchau.